sociais, interesse da sociedade e também do meio ambiente. Então, duas definições importantes, tá? Marquem aí no material de vocês, tá? Eles são conceitos básicos, né? Bom, e aí nós observamos aí o símbolo, né, do tripé da sustentabilidade. Então, a gente tem que observar as questões sociais, ambientais e econômicas também. Não tem como só olhar o lado social e ambiental e deixar o econômico de lado. Tá? Então, a sociedade ela funciona assim, de forma equilibrada. A gente não pode, nós não podemos somente ver o lado econômico e também deixar o meio ambiente totalmente destroçado, né? Poluição, resíduos jogados, rios impactados aí, poluídos, né? Cidades com excesso de poluição. Né? Então, a gente precisa estar trabalhando todos esses três lados aí. Bom, aqui eu trouxe a marca da ISO, né, que é uma organização internacional, é uma organização internacional de normalização. Tá? A ISO é uma entidade que coordena a elaboração das normas técnicas em diversos assuntos, tá? Qualquer tipo de equipamento aí, você tem a ISO, né, fazendo a normatização, então ela diz como deve ser feito, né, como o equipamento funciona, como o sistema funciona, então ela normatiza uma série de coisas aí. Tá? Então, ela publicou, em 2010, a ISO 26000, tá? É uma das ISOs, né? Tem diversas ISOs aí, tem ISO 14001, que é para meio ambiente, ISO 9000, né? Então, você tem a ISO 26000, que é a norma de diretrizes em responsabilidade social. Então, ela é um norte muito interessante, muito boa, tá? Tem todas as informações, eu aconselho vocês que depois baixem, no caso, pela ABNT você consegue, né? Pode estar conseguindo ela também. E dê uma olhada com calma, então ela normatiza diretrizes em responsabilidade social, tá? Então, segundo a qual a responsabilidade social se aplica a todos os tipos e portes de organizações, então, privadas, públicas ou organizações sem fins lucrativos, sejam pequenas, médias ou grandes. Tá? Então, aí é uma normativa muito boa, tá? E ela é de aspecto mundial. Tá? Bom, aí nós temos a ABNT, a NBR 16001, que ela é em consonância com a 26000. Tá? Então, a NBR é a norma que fala sobre responsabilidade ambiental, mas focada aqui no Brasil. Dentro dela, o conceito é o seguinte: responsabilidade social é a relação ética e transparente da organização com todas as suas partes interessadas, visando ao desenvolvimento sustentável. Tá? Então, ela traz a questão também de relação ética e de transparência, né, da organização. E fala aí de todas as suas partes, né, as partes interessadas, acionistas, sócios, empregados, né, tudo se compõe partes interessadas, né? Todos devem estar focados ali com o objetivo de desenvolvimento sustentável. Na ISO 26000, a definição de responsabilidade social é a seguinte: responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente, a gente vê isso também na NBR, da empresa com todos os públicos, com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. O Instituto Ethos também traz uma definição aqui, bem interessante. Responsabilidade social é a responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente, que contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive saúde e bem-estar. Também trabalha a questão de saúde, bem-estar da sociedade, né? São conceitos interessantes. Leve em consideração as expectativas das partes interessadas, esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com as normas internacionais de comportamento, esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas relações. Tá? Então, ela traz algo interessante também, que fala de
legislação aplicável, tá? Então, ela fala aqui, ó, legislação aplicável, né? Então, ela traz também o entendimento que a empresa se propõe a trabalhar com responsabilidade socioambiental, precisa, né? Obviamente, precisa estar ligada ali estar cumprindo, né, toda a legislação. Bom, tópico 3, a responsabilidade socioambiental como ferramenta para o desenvolvimento sustentável, né? Bom, tendências atuais da responsabilidade social. A facilidade de encontrar informações permite que políticas ou práticas adotadas pelas organizações em diferentes lugares sejam comparadas rapidamente. Com isso, levou as empresas a questionar certos problemas globais: pobreza, meio ambiente, mudanças climáticas, interdependência econômica e financeira. Então, como a gente teve um processo de globalização muito forte a partir dos anos 90, principalmente impulsionado, né, pelos meios de comunicação, né, internet principalmente, né, as informações elas circulam muito mais rápido. Então, e com as informações circulando muito mais rápido, existe uma pressão maior, né? As pessoas observam, as pessoas fazem críticas, né? Os órgãos, as organizações fazem observações, então, de repente, uma empresa está trabalhando ali, né? E aí vem ali uma comparação com outra empresa, ó, a empresa X está fazendo tal trabalho, né? Aí as empresas começam, né, a observar que tem uma empresa dentro do segmento dela que já está desenvolvendo, ela começa a desenvolver também, né? Então, processos de informação é muito maior que a gente tem hoje em dia, gera uma pressão também em cima das empresas, por conta dos mecanismos de informações que são muito grandes hoje em dia. E isso levou as empresas a questionar também vários problemas globais, né? Então, como a informação circula muito rápido no planeta hoje, então questões como pobreza no ambiente, né? Mudanças climáticas, que é o termo que está se utilizando mais hoje em dia, né? O aquecimento global é um termo que vocês podem observar que hoje em dia o pessoal está falando muito de mudanças climáticas, né? A gente pode ver que a maioria dos meteorologistas já falam isso, mais de 90%, né, trabalho, né, do meio técnico, né, a gente observa isso daí. E se fala mais em mudanças climáticas hoje em dia, né? Então, é algo extremamente importante. Interdependência econômica e financeira, né? Uma empresa socialmente responsável, ela precisa buscar trabalhar de forma integrada as questões sociais, econômicas e ambientais. Veja que é o tripé e não pode um sair do outro, tá? É o tripé que tem que trabalhar isso daí. Não só em sua própria gestão, mas preferencialmente de forma sinérgica com outras empresas e com o poder público. Então, a ideia da gente trabalhar as questões socioambientais, que também a questão econômica está embutida, como vocês podem ver aí, a ideia não é trabalhar isoladamente. A ideia é que você possa também, né, trabalhar, né, juntando forças com outras empresas, com outras organizações, né, com o poder público, né? Então, isso é bem interessante. Tá? Você consegue somar muito mais força. De repente, você tem um projeto lá dentro, socioambiental, que você quer desenvolver, a empresa tem interesse, e que, de repente, se você fizer isso em parceria com uma outra empresa, ou com o poder público, ou com outros órgãos, você consegue potencializar muito mais. Bom, isso nem sempre é possível, né, de ser feito de forma rápida, barata e robusta. Por isso encontramos empresas realizando diversos níveis de ações. Tá? Então, quais são? Tem ações pontuais, por exemplo, ou mais amplas, né? Empresa, bairro, cidade, estado, país, planeta. O que quer dizer isso? Tem empresas que, às vezes, né, não conseguem muitas parcerias, tá? Então, ou, às vezes, ela tem uma visão mais simplista da questão socioambiental. Então, ela desenvolve projetos mais dentro da empresa mesmo. Então, ela desenvolve somente projetos só com seus funcionários. Tá? Estímulos, né? Questão de reciclagem, reutilização somente dentro ali, questão social só com os próprios funcionários, né? Mas não pensa no bairro, por exemplo, não pensa na cidade, né? Claro, para você chegar a nível de Estado, país e planeta, aí são empresas maiores, né? Empresas multinacionais, etc., né?
Mas você, vamos dar um exemplo, uma fazenda aqui na região, ela pode trabalhar não só questões socioambientais dentro da fazenda, mas também ela pode trabalhar ali na localidade, na cidade vizinha, na cidade em qual ela está inserida, ou na vila mais próxima, tá certo? Então, juntando forças fica mais fácil. Porém, sabe que nem sempre isso acontece, tá? Mas, assim, eu vejo da seguinte forma, eu vejo que o importante é você começar a fazer, tá? Começar a fazer. Bom, então, assim, as empresas às vezes desenvolvem trabalhos que são chamados de ações assistencialistas, né? Ações filantrópicas, ou investimento social, ou você também tem investimento social privado, né? Então, por exemplo, ações filantrópicas, né? Somente necessidades momentâneas por meio de ações pontuais, né? Não são capazes de gerar uma transformação social. Por exemplo, você dá uma cesta básica, isso é uma ação filantrópica, né? Você distribui roupa, né? Você fazer algo ali que seja pontual, momentâneo. Você vai saciar a necessidade emergencial, tá? Porém, você não vai desenvolver as pessoas. Tá? Então, na questão do investimento social privado, você já tem um outro nível, né, de trabalho. Por exemplo, ocorre o repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público. Pode ser alavancado por meio de incentivos fiscais concedidos pelo poder público. Há preocupação com planejamento, monitoramento e avaliação de projetos. A estratégia é voltada para resultados sustentáveis de impacto e transformação social. A ênfase na profissionalização da forma de atuação e envolvimento da comunidade no desenvolvimento da ação. Então, eu percebo que você já, na questão de investimento social privado, né, o volume de recursos é maior, você já tem uma estrutura maior, né, é um projeto já, você desenvolve projetos mais elaborados, pensando numa transformação social. Você está pensando ali de gerar um impacto dentro da sociedade. Tá? Então, você passa de um nível, né, vamos dizer assim, de um nível básico, no qual você está pensando ali como empresa, né, de somente atender situação momentânea, e você passa para um projeto maior, no qual você pode trabalhar um bairro da cidade, né, fazendo um trabalho de conscientização, por exemplo, plantio de árvores, conscientização sobre o plantio e monitoramento, né, dessas árvores e tudo. É um projeto que você já está em um alcance maior e levando uma conscientização maior. Você pode desenvolver um projeto também dentro de um bairro no qual você vai estimular, por exemplo, mulheres, né, em situação ali de pobreza, né, naquele bairro, no qual elas poderão estimular a formação de uma cooperativa de produtos recicláveis, de bolsa, né, com material reciclado, por exemplo. Então, percebam que esse projeto, o segundo que eu falei, já está inserido ali um investimento maior. Ali por trás, ali você já viu um projeto no qual você tem vai gerar um impacto muito maior. Vamos supor que você tem um projeto desse cooperativo aí, e trabalhe com 22, 24 pessoas. Você vai mudar a vida de 24, 25 famílias, né? Vai gerar dignidade essas mulheres, né? Então percebam como o nível de projetos, né, pode aumentar consideravelmente, tá? Então você pode sair de um projeto, de uma ação pontual para uma bem mais ampla. Aí a gente observa, né, esses níveis, né? Nós temos ali o azul bem clarinho, né, aqui no meio, ação social, ações pontuais e de comunidade, sempre entrega de cesta básica, questões pontuais, assim. Investimento social, ações contínuas, também pode ser feito na comunidade, não há problema nenhum. Você vai fazer um trabalho o ano inteiro. Né? Você pode gerar ali naquela comunidade, por exemplo, a empresa no qual vocês estão inseridos pode desenvolver um projeto, por exemplo, de estimular dentro da escola o empreendedorismo. Né? Então, você pode gerar um concurso ali com aqueles alunos de empreendedorismo, né? De forma que no final do ano eles vão apresentar os seus projetos. Né? E aí, isso vai causar um benefício de melhoria de mentalidade, vai gerar ali uma visão que esses alunos nunca tiveram. A gente sabe que visão empreendedora na escola não existe, né? O ensino formal não trabalha isso. Você vai observar isso, né, nos cursos de Senar, por exemplo, Sebrae, etc. Né?
Bom, e responsabilidade social, ela já está num nível maior, né? Ações oriundas de planejamento estratégico, todas as partes são interessadas. Então, na questão de responsabilidade social, mesmo falando, né? Você engloba tudo isso daí, né? Você engloba tudo. Mas você parte para projetos no qual eles são bem mais amplos, né? São bem mais amplos. Bom, e aí nós temos princípios e diretrizes internacionais relacionados à responsabilidade social, né? Então, a responsabilidade social das organizações, ela nasce de um contexto internacional em que temas como direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e desenvolvimento sustentável passam a ser cada vez mais discutidos entre os países membros das Nações Unidas. Isso principalmente, pessoal, dos anos 90 para cá. Essas iniciativas são traduzidas em padrões, acordos, recomendações e códigos unilaterais e códigos multilaterais, que ajudam a compreender a responsabilidade social como tema emergente para as organizações. Tá? O tema responsabilidade social já é discutido na ONU há muito tempo, e os princípios levados aos países, né, já há bastante, é bem discutido, né, e esse tema tem entrado nas empresas. Aí a gente observa, né, que em 91 a gente já teve a cúpula da Terra, né, foram discutidos aí diversas questões, né, Agenda 21, questões sobre o meio ambiente, etc., né, 95, Convenção de Viena, falando sobre camada de ozônio, 94, combate a desertos e desertificação, que é um grande problema, tá, pessoal? No mundo, a questão de desertificação, por conta até de má utilização da irrigação, em alguns casos. Protocolo de Kyoto, 97, né? 98, painel do clima. Então, várias ações foram colocadas aí para chamar a atenção das questões de sustentabilidade ambiental, porém também responsabilidade ambiental. Percebam que responsabilidade ambiental anda junto com social e a parte econômica. Tá? Então, a gente pode traduzir isso tudo como responsabilidade socioambiental. Bom, né, outras declarações que ocorreram, Carta da Terra, né, quais são os princípios da Carta da Terra, nós temos aí, né, respeito e cuidado à comunidade de vida, integridade ecológica, justiça social e econômica, então não pode andar um sem o outro, não adianta. Democracia, não violência e paz. Esses são os princípios da Carta da Terra, promulgado lá atrás. Né? Aqui nós temos uma outra carta aqui, que é uma agenda que foi construída de 2000 para 2015, né, pela ONU, que é Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Tá? A gente observa aí nos seus tópicos, né, reduzir pobreza, atingir o ensino básico universal, né, não foi atingido, né, a gente sabe que não foi atingido alguns parcialmente, outros menos, né, melhoria da saúde materna, então são objetivos até hoje, na verdade, né. Nós temos aí o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, a agenda que foi lançada em 2015, né? E aí o objetivo dela, eles continuam, né? Com os mesmos objetivos, trabalhar pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria, que são os 5 P's, né? Aí a gente observa, né, esse círculo, né? Onde a gente observa ali os objetivos com as pessoas, o planeta, a questão do meio ambiente, parceria, né? Trabalhar de forma integrada, né? As parcerias econômicas, buscar prosperidade, né? Reduzir pobreza no mundo, né? Gerar sempre paz. É um objetivo, né? Que a gente sabe que está sendo perseguido ainda, né? Então, aí a legenda desses objetivos, desenvolvimento sustentável, tá? Aí nós temos o Pacto Global, que é baseado na Carta da Terra. O Pacto Global é criado pela ONU, no mesmo período, uma iniciativa voluntária que procura fornecer caminhos socialmente responsáveis para empresas preocupadas com o futuro e cientes de suas responsabilidades. Aí a gente tem, né, os pontos importantes dentro desse pacto. Aí nós temos os direitos humanos, os direitos do trabalho, né, as questões ambientais e também uma preocupação aqui, ó, com relação a questões de corrupção. A corrupção gera problemas econômicos, gera pobreza, tá? Corrupção, a gente observa aí, né? Questão relacionada ao nosso país, o quanto nos atrapalha, né? Bom, princípios empresariais para alimentos e agricultura, né? Nós temos aí o Pacto Global, falando também sobre
né, promoção de segurança alimentar, saúde e nutrição, ser ambientalmente responsável, garantir viabilidade econômica, respeitar os direitos humanos, incentivar a boa governança e promover o acesso à transferência de conhecimento, habilidade e tecnologia. Tá? Bom, reconhecimento global, a norma ISO 26000, uma referência mundial, como já falei anteriormente, né? Então, ela é influenciada, né, pelas essas cartas, agendas da ONU, né? Então, a ISO 26000, ela não tem assim um caráter de certificação, né? Mas ela é algo assim que as instituições decidem participar, mas elas não são fiscalizadas, tá? Só explicando um pouquinho mais. As outras normas, né? Por exemplo, a ISO 14001, que fala sobre gestão ambiental, gestão de saúde, segurança e saúde do trabalhador, gestão de qualidade, etc., elas são certificáveis, né? Então, uma vez você implantando, você tem que fazer auditoria, né, auditorias externas, para ver se está tudo dentro das conformidades, né? A ISO 26000 não. A ISO 26000, você implanta ela, mas ela não é passível de ser fiscalizada. Tá? Quais são os 5 estágios da responsabilidade socioambiental? Como verificar se uma empresa está alinhada com os princípios de responsabilidade social? Então, ela precisa, segundo o Instituto Ethos, ela precisa estar aí, né, observando vários estágios. Né? Então, a empresa precisa atender a legislação, ela precisa desenvolver iniciativas, né? Ela precisa adotar políticas formalizadas. A empresa, no 4º estágio, a empresa ela vai medir, né, benefícios da sua gestão. No 5º estágio, a empresa passa por transformação e inovações até chegar no negócio sustentável e responsável. Os estágios, como a gente observa aqui. Ó. Então, às vezes a empresa só está no estágio número 1 aqui. Ó. Então, às vezes a empresa só está fazendo o básico mesmo, que nem eu vou colocar aqui agora. Ó. No estágio 1, a empresa ela só faz o cumprimento legal mesmo. Então, nesse momento, a empresa ela só atende os lucros. A sua única obrigação é ela ignora o tema, sustentabilidade, e coloca-se contra qualquer regulamentação. O objetivo dela é somente fazer o que ela tem que fazer, que é gerar lucro. Quando ela entende mais sobre responsabilidade socioambiental, ela passa a cumprimento legal. Então, ela começa a fazer, né, cumpre a legislação trabalhista certinho, a legislação ambiental, de saúde, segurança, tá? Limites ao cumprimento legal e somente faz sua competência. Então, ela só trabalha mesmo dentro da empresa. Tem empresas que só fazem isso. Cumpre ali por cumprir e acabou. Tá? Agora, outras empresas já vão além. Então, são empresas que já têm uma conscientização maior, tá? Ela já tem uma postura proativa. Então, ela está no estágio 3. Então, ela já começa a trabalhar, né, questões ali de ecoeficiência, reconhece que investimentos socioambientais podem minimizar incertezas, riscos na operação, melhora a reputação, né, pode melhorar a reputação da própria empresa, vai impactar positivamente no valor econômico. Então, ela percebe que se ela trabalhar questões socioambientais, essa empresa vai ficar bem reconhecida. E outra coisa, vai gerar redução de custos também, porque você faz um trabalho ali de gestão de resíduos, por exemplo, você vê que você pode reduzir gastos, né? Pode gerar renda, inclusive, e pode ter redução, tem redução de energia também. Né? Bom, no estágio 4, a estratégia é integrada, a empresa ela trabalha, redefine-se em termos de marca, integra a sustentabilidade com suas estratégias na chave de negócio. O fórum principal do tema na empresa é o Conselho de Administração, consegue agregar valor econômico por meio de iniciativas diferenciadas que beneficiam as partes interessadas, né? Algumas empresas do setor de cosméticos fazem muito isso, já estão nesse nível aí, né? No lugar de custos e riscos, percebe que é investimento e oportunidade. Então, ela não entende mais que, por exemplo, fazer uma gestão uma gestão de resíduo é um risco, é um custo. E ela entende que é investimento e oportunidade. E no 5º estágio, né, uma empresa que esteja lá no 5º estágio, ela tem propósito e paixão. Nesse nível, a empresa se recusa a contribuir com a insustentabilidade mundial. A gestão é influenciada fortemente, já que a sustentabilidade é vista de forma estratégica. Bom, no tema 2, né, estou trazendo agora o tema 2, é agronegócio e gestão de partes interessadas,
nós temos aí os stakeholders, que é o público de interesse. Tá? Segundo a norma ISO 26000, o termo partes interessadas pode ser definido como um indivíduo ou grupo que tem interesse em quaisquer decisões ou atividades de uma organização. Tá? Então, dentro da questão de responsabilidade social, existe todo um público de interesse. Tá? Esse público de interesse, ele pode estar dentro, pode estar fora também. Né? Empresas que estão liderando o caminho são aquelas capazes de antecipar as respostas para as questões sociais, ambientais e de governança por meio de planejamento empresarial constante, de abordagens eficazes e da capacidade de entender e responder às oportunidades e aos riscos levantados para com seus funcionários, colaboradores, clientes, fornecedores e pelas comunidades onde atuam. Então, todo esse público aí é o público de interesse, funcionários, colaboradores, clientes, fornecedores, comunidade. Então, ela atua, ela se relaciona. Então, a empresa ela precisa conhecer, né, com quem ela se relaciona para que ela possa entrar mais fortemente dentro desse conceito de socioambiental. Seja quais forem as motivações, é importante que as empresas implantem a gestão de responsabilidade social, mesmo que gradativamente, adequando o negócio às demandas atuais, estabelecendo e utilizando ações de acompanhamento e avaliação dos resultados e impactos e gerando condições para a manutenção e ampliação de práticas socialmente responsáveis. Tá? Então, se não consegue fazer, como eu falei anteriormente, se não consegue fazer rapidamente, de uma forma mais ampla, atendendo realmente um conceito de responsabilidade socioambiental, comece com ações pontuais. Tá? E aí vai aumentando, ampliando a prática social aos poucos. Né? Vai ali trabalhando os conceitos com a direção, com os funcionários, e aos pouquinhos com a comunidade, aí a coisa vai crescendo. Bom, a complexa gestão contemporânea do agronegócio. Né? O setor agrário brasileiro passou por profundas transformações a partir do processo de modernização da agropecuária. Como as transformações continuam, os impactos ambientais, sociais e econômicos também continuam a acontecer, será necessário migrarmos de uma gestão administrativa eficaz, ou seja, nível 2, ali, nível 1, mas que deixe de lado o acordo de passivos com as outras partes interessadas para um modelo de gestão socialmente responsável. Então, como a gente viu lá naquele espaço, né, da gestão lá da proposta do Instituto Ethos, né, você sai daquele nível 1 para chegar nos níveis mais altos, até chegar no nível 5, onde está totalmente incorporado dentro da empresa. Bom, a gestão administrativa, né, o alcance de metas e objetivos de uma propriedade rural depende da capacidade do gestor em liderá-la como um empreendedor. Os resultados positivos são reflexo da transformação na forma como a propriedade rural passou a ser pensada como uma empresa rural. Tá? Então, é que eu falo bastante com o pessoal aí, né? Principalmente o pequeno produtor tem mais dificuldade nisso, de entender que ele é um empresário rural. Né? Precisa entender sobre gestão, né? Conhecer. Gestão socialmente responsável. Apesar de ser óbvio que uma organização seja responsável pelos impactos de suas decisões e atividades sobre as partes interessadas, para algumas empresas, isso não é razão suficiente para elas se responsabilizarem por esses impactos. Tá? Então, só voltando aqui rapidamente. Então, assim, a gestão, você precisa partir de uma gestão, somente uma gestão meramente administrativa, para uma gestão socialmente responsável. Tá? Só para finalizar, né, esse tema aí, do nosso agronegócio, às vezes vocês vão lidar, né, numa fazenda no qual você vai chegar e o ambiente pode ser um pouco hostil em relação a isso daí, mas, como eu falei, comecem trabalhando pontualmente. Né? Começa trabalhando pontualmente. E aí você vai, aos poucos, fazendo trabalhos mais amplos, mostrando o resultado, não só para a comunidade, não só benefícios para os funcionários, que normalmente começa assim mesmo, né? Trabalho junto com os funcionários. Trabalho com a comunidade, você vai ver que a empresa começa a ter um bom relacionamento local, isso também vai trazer uma resposta para a imagem da empresa. Tá? Isso aí é bem interessante. Bom, tema 3. Princípios e práticas da responsabilidade social. Né? Segundo a ISO,
26 mil, existem 7 princípios da responsabilidade social. O primeiro princípio que está sendo colocado aí, né, de acordo com a ISO, é o princípio de accountability. Tá? Accountability é um princípio que nos fala sobre responsabilidade. Tá? Responsabilidade, vamos lá. É a condição de uma organização de responsabilizar-se por decisões, atividades e a prestação de contas. A quem? Aos órgãos de governança, às autoridades legais e, de modo mais amplo, às partes interessadas das organizações. Estas devem prestar contas e se responsabilizar pelos impactos que causam na sociedade e na economia e no meio ambiente. Então, quando você trabalha numa empresa, né, ou se essa empresa, né, trabalha a nível de responsabilidade social, né, lembrem que ela trabalha já num aspecto muito mais amplo. Então, dentro desse aspecto de responsabilidade social, ambiental, né, existe esse primeiro ponto aí, que é a questão da responsabilidade, accountability, né, responsabilidade por decisões, por atividades, por prestação de contas. A empresa precisa se responsabilizar pelo que ela faz, né, e precisa, né, prestar contas aos órgãos de governança, às autoridades. Então, isso tudo tem que ficar muito bem claro, tá, dentro da estrutura da empresa. Outro ponto importante é trabalhar com transparência. Tá? Isso aí é fundamental. Está lá dentro da 26 mil, né? Da 26 mil. Esse princípio relaciona-se com a franqueza das organizações sobre decisões e atividades. Ou seja, assumir o que faz, tá? Que afetam a sociedade, a economia e o meio ambiente. E a disposição de comunicá-las de forma clara, precisa, tempestiva, honesta e completa. Então, transparência, né? A empresa precisa ser transparente com tudo o que ela faz. Ela não tem que ficar escondendo nada, né? Então, isso é importante. Por quê, pessoal? Porque isso leva a uma imagem, né, muito, muito boa para a sociedade, né, para os órgãos. Ela vai observar que é uma empresa de confiabilidade. Observação, pus ali embaixo. Ó. A responsabilidade com o princípio da transparência não pode ser confundida com quebra de sigilo da informação, invasão à privacidade, ou roubo de segredos industriais. Tá? Então, ali está chamando atenção, né, que transparência não quer dizer, né, que você está quebrando sigilo, que a empresa é obrigada a revelar segredos industriais, se for um caso de indústria, por exemplo, né? Segredos que tem ali dentro da corporação, que ela tenha que passar para os outros, né, para a sociedade, né, para os governos, etc. Não quer dizer isso. Tá? Bom, outro ponto importante é o comportamento ético, né? A maneira de proceder de uma organização deve basear-se nos valores de honestidade, né, que são valores básicos, né, da sociedade humana, né? Valores de honestidade, equidade, integridade, né? Ou seja, a empresa precisa trabalhar com ética, né? Ou seja, trabalhar com honestidade é ser ético, né? Trabalhar, né, você dando direitos iguais, né, você trabalhar com equidade, né? Isso também é ser ético, né? Você não pode privilegiar um e deixar outros de lado. Trabalhar com integridade, né? Ser íntegro, né? Correto com o que a empresa se propõe a fazer. Então, esses são valores que são valores relacionados à ética. Esses valores implicam na preocupação com pessoas, animais e meio ambiente, né? Bem como no compromisso de lidar com o impacto de suas atividades e decisões nos interesses das partes interessadas. Então, ela precisa assumir o que ela faz. Né? Se, de repente, ela causou um erro, né? Se ela promoveu ali, quem sabe, ali até uma poluição naquela região, vamos levar para o lado da questão ambiental, né? Se ela gerou um impacto ambiental, então ela deve assumir aquele erro. Isso é um comportamento ético, né? Ela está sendo honesta. Né? Então, ela tem que assumir o erro, né, e resolver o problema. Uma empresa que realmente quer ser uma empresa que trabalhe dentro de princípios de responsabilidade social, ela precisa realmente passar por isso. Ela precisa, na verdade, trabalhar dentro desse comportamento ético, em cima de honestidade, equidade e integridade também. Respeito das partes interessadas. A responsabilidade social corporativa é um processo de construção da relação
com as partes interessadas. E sua essência consiste em valorizar a interação, a participação, o envolvimento e o compartilhamento para que o diálogo efetivamente ele aconteça. Tá? Então, as partes interessadas devem ser ouvidas, deve existir esse canal de interação, né? Deve existir a participação, o envolvimento também, e o compartilhamento, para que realmente a empresa possa ter, né, esse entendimento, né, e possa saber o que as partes interessadas pensam, e ela possa interagir, participar e crescer, né, ter o feedback necessário para que ela possa estar ali se desenvolvendo. Respeito pelo Estado e respeito pelo Estado de Direito, né? A ISO 26000, ao abordar a prática, ao abordar e praticar a responsabilidade social, destaca que o objetivo mais amplo de uma organização é maximizar sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. Para essa ferramenta normativa utilizada em todo o mundo, o Estado de Direito refere-se à supremacia da lei, em especial a ideia de que nenhum indivíduo ou organização está acima da lei, de que o governo também está sujeito à lei. Né? Então, todos estão sujeitos à lei. Não existe ninguém que esteja abaixo da lei. Né? Então, a organização ela precisa também entender que ela tem que andar dentro da lei. Né? Eu nem gosto muito do nome Supremo, né? Porque Supremo parece que dá algo, está acima, né? O que é supremo é a lei, né? A lei realmente ela vem ali para nortear tudo. Então, a empresa ela precisa andar dentro da lei. Né? Então, isso aí é algo ético, é algo bom, né? É algo que vai passar credibilidade, não somente para o governo, mas a comunidade, né? A sociedade, ela percebe isso, né? Ela observa que aquela empresa ela está ali clara, né? Ela trabalha na lei, então ela tem esse respeito, né? Pelo Estado, né? Pelo Estado de Direito que a gente fala, né? Bom, e aí nós temos o respeito no ponto 5, né? Respeito pelas normas internacionais de comportamento. O respeito ao Estado de Direito é considerado o mínimo para uma organização que deseja ser vista como socialmente responsável. Claro, a empresa ela precisa respeitar as leis, né? Senão, se ela não respeita as leis, ela nunca pode ser uma empresa de responsabilidade social e ambiental. Bom, no entanto, quando a legislação ou sua implementação não prevê salvaguardas socioambientais adequadas, seria recomendável que as organizações se esforçassem, estou dando até uma ênfase aqui, se esforçassem para respeitar, no mínimo, as normas internacionais de comportamento. Então, se na legislação nacional, em determinado aspecto ali, ambiental, não está contemplado, ou não está muito claro, né? Leva ali a um duplo propósito, um duplo entendimento. O que a empresa deve fazer? Ela vai para normativas internacionais. Né? Então, ela vai para normativas internacionais e ali ela vai conseguir discernir, vai conseguir observar e tomar as suas decisões. Por quê? Porque aí ela tem um amparo, ela tem uma base no qual ela pode estar se espelhando e desenvolvendo aquele trabalho. Tá? Então, isso daí é necessário. O básico, como a gente já viu, o básico ela tem que trabalhar com a legislação. No mínimo, ela precisa respeitar, né, a legislação do país dela. Né? Agora, ela precisa também, caso não tenha nenhuma informação adequada, né, ela precisa também se basear, no caso, em normas internacionais. Então, caso ela não tenha no seu país, busque normas internacionais. Isso é bom, pessoal, porque mostra o quê? Mostra o esforço que a empresa tem, o esforço que ela está fazendo para respeitar, né? Para respeitar questões ambientais, sociais, né? Então, isso é muito bom. Tá? Mostra uma proatividade da empresa. Bom, outro ponto aí é respeito pelos direitos humanos. Né? Isso aí
é algo básico, né? Os direitos humanos representam uma conquista da humanidade, são fruto de ideias comuns e formam um sistema de valores constituídos ao longo do tempo. No Brasil, muitos dos direitos humanos estão na Constituição Federal, né, como direitos fundamentais, são expressos aí da seguinte forma, né? Então, nós observamos aí a questão dos direitos humanos, melhorar a identificação de oportunidades e ameaças, né? As empresas precisam ficar assim bem atentas a essa questão, né? Atender às normas internacionais e aos requisitos legais e regulatórios pertinentes, melhorar o reporte das informações financeiras, melhorar a confiança das partes interessadas, estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão, melhorar os controles, melhorar a eficácia, né? Eficiência operacional, melhorar o desempenho de saúde e segurança, ver com a proteção ao meio ambiente, são ações assim extremamente importantes, né? A empresa precisa sempre estar fazendo essas medições aí de saúde e segurança, né? Observar como estão essas NRs estão sendo ali observadas, né? Melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes, né? No caso também está ligado, né, às questões de saúde e segurança, proteção ambiental e as questões de minimização de perdas, né? Questões de minimização de perdas. Então, existem várias ações no qual as empresas precisam estar atentas, né? Elas precisam estar atentas, né? E para que ela possa ali realmente cumprir, né? Está dentro da questão de responsabilidade ambiental. Tá? Exatamente com esses princípios, né, que são utilizados aí, os princípios que norteiam a responsabilidade ambiental, né, juntamente com esses princípios, conjuntamente a gente anda com eles também o quê? A governança organizacional, como a gente falou, os direitos humanos, né, as práticas de trabalho, né, práticas de trabalho correto, né, as questões de preocupação com o meio ambiente, né, informações ambientais, de sempre melhoria ambiental, né, de respeito às legislações ambientais, né. Outra questão também, práticas leais de operação, né, o funcionamento adequado da empresa, né, de acordo com a responsabilidade ambiental, preocupação também, né, outro ponto importante, né, que é a preocupação com relação ao consumidor, né, a empresa ela precisa, né, saber o que o consumidor está pensando, né, para ela ter ali uma interação, melhoria do processo, né, então se ela não escuta ninguém, como que ela vai melhorar o processo, né? Então, outro ponto importante relacionado à questão de como você vai implementar, né, essa ação social, né, essa responsabilidade social, é o envolvimento também e desenvolvimento na comunidade, né? Então, se a empresa consegue trabalhar bem esses princípios e ela consegue colocar esses princípios ali em prática, né, entendendo que ela precisa não deixar de lado as questões econômica, social e ambiental, entendendo que ela precisa se relacionar não somente proativamente com os seus funcionários, mas também com a comunidade local, né? Onde dessa forma ela pode ser um grande instrumento ali de desenvolvimento local, né? Porque não basta somente a empresa realmente só pensar, né, nela, né, no desenvolvimento dela, no crescimento dela, mas é importante também que ela possa, que as pessoas que ali trabalham, e as pessoas que moram na mesma região dela, né, pelo menos, né, e essas pessoas possam também ver na empresa como ali uma empresa amiga, né? Uma empresa que se preocupa, né? Que se preocupa não somente com ela mesma, mas que se preocupa também com as questões sociais, ambientais, né? Daquela região. Então, isso eu vejo que é algo extremamente importante, né? E eu espero que eu tenha colaborado com vocês aí. Desculpa o atraso, tá, pessoal? Ficou meio apressado aqui para mim, o computador deu problema, tá? Mas espero que vocês tenham conseguido aí, que vocês tenham conseguido
absorver um pouco aí dessas noções de responsabilidade socioambiental e que vocês percebam que vocês têm total capacidade de, dentro da empresa, conseguir implantar um sistema desse. Tá? Falo de novo, não é algo assim simples, né? Às vezes vocês vão se deparar com dificuldades dentro da empresa, né, para começar a trabalhar projetos socioambientais, né, mas não desanimem, tá? Comecem com trabalhos realmente pequenos e aí vão avançando, vai desenvolvendo juntamente com a gerência, a diretoria da empresa, ganha a confiança deles, né? E eu creio que vocês poderão chegar a desenvolver projetos grandes, sim, tá? Trabalhe dentro dos princípios, né? Observem a ISO 26000, a NBR também que foi apresentada aí, eu aconselho vocês a lerem ela também, essas duas normativas, e elas são fundamentais aí para uma boa compreensão também do sistema de responsabilidade socioambiental. Ok, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta aí? Foi tranquila a aula, professor. Não pergunta não, professor. Obrigada. Olá. Pode falar de novo, por favor? No momento, nenhuma pergunta, professor. Obrigada. Ah, tá certo, então. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Um abraço. Vocês tenham um bom sábado. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, igualmente. Obrigado, até mais.